Bom, acho que nós podemos começar então 7:05. Vamos continuar o nosso estudo do Gênesis. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, mãe, Margarete. Boa noite, Boa querida. noite. Nós vamos continuar falando um pouco do sexto dia, propriamente da criação do ser humano. E antes de continuar, para dar início ao nosso estudo, Margarete vai fazer a prece inicial por todos nós. Divino, amado Mestre, amigo bondoso, pedimos, Senhor, mais uma vez a sua proteção, a sua paz, para que possamos ter na nossa mente, no nosso coração, todo esse aprendizado, ter sempre bom ânimo, boa vontade para continuar na tarefa do bem. Que os benfeitores espirituais, amigo responsável por esse estudo dessa noite, que esteja sempre conosco, dando sempre esse amparo, esse auxílio, para que todos nós podemos sair daqui melhores que entramos nesse estudo. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa Assim noite a seja. Boa Débora, a noite. Eliane. Boa noite. Boa noite. Gente, nós vamos continuar falando do sexto dia, propriamente da criação do ser humano. Na semana passada, nós começamos a estudar do versículo 28 aí, principalmente a parte do dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Nós vimos na semana passada esse domínio mais na questão física, né, do corpo humano ser mais complexo, da raça humana já ser mais intelectual, de ter o pensamento, e até por isso ela de fato domina mesmo sobre os outros animais. Isso na questão mais direta, assim, né? Na questão mais literal do que está falando no texto. A gente domina sobre as outras espécies, somos a raça tida como a mais inteligente, embora a gente faça coisas que parece que não, né? Embora a gente tenha comportamentos às vezes que os animais eles vivem em comunidade muito melhor do que a gente às vezes. As abelhas, formigas, elas têm uma sociedade extremamente organizada. Cada um faz a sua função direitinho, mas tudo isso porque eles estão guiados por um instinto. E esse instinto, ele é, né, propício de uma lei divina e natural. Então é assim, certo animal tem que fazer isso e vai fazer, porque ele não tem poder de escolha. Ele vive para fazer aquela função que é designada pelo instinto dele. Automaticamente, né, o ser quase inteligente que habita eles, que a gente sabe que é o princípio inteligente, vai aprendendo também algumas coisas, como a gente já viu. Em cada tipo de espécie que ele vai habitando, em cada reino que ele vai habitando, ele vai aprendendo coisas, até que quando aprende o cabedal de coisas que cabe ao princípio inteligente, ele muda, né, para uma forma mais evoluída que nós chamamos de espírito. Junto com essa forma mais evoluída, né, que é o espírito que habita a nossa espécie humana, vem o desafio maior dessa espécie, desse ser inteligente. Aí ele já é inteligente mesmo, não é um princípio inteligente. Adquiriu inteligência, é o espírito. Qual é o maior desafio do espírito, né, dessa etapa de transformação após o princípio inteligente? O espírito tem poder de decisão. Ele tem poder de agir da forma que ele acha melhor, ele tem poder de tomar decisões sobre outros seres inferiores à criação. No caso, a gente toma decisões com respeito aos animais, às plantas, os minerais. A gente tem
raciocínio contínuo, né? Diferente dos animais que têm um raciocínio momentâneo, né? Uma inteligência limitada, né? Porque na verdade é um treinamento para uma inteligência verdadeira que o ser humano vai ter. Os animais eles aprendem uma coisa ali fora do instinto deles, né? Os animais domésticos principalmente, e depois eles, se ficar repetindo várias vezes, eles aprendem. Mas se fizer uma, duas vezes, eles não aprendem e tem coisa que eles não vão aprender mesmo. Se a gente quiser ensinar um cachorro a falar, ele não vai conseguir, porque ele não tem essa capacidade. Mas ele aprende alguns comandos, aprende, né, às vezes sentar, entende. É uma inteligência inicial, né, começando. Mas qual é a diferença? Os animais não têm poder de raciocínio. Eles não têm a capacidade de resolver problemas. Isso, gente, não é geral. A gente nunca fala assim que é 100%. Vou comentar com vocês porque eu estou lembrando aqui de um vídeo, né, que os animais às vezes eles resolvem problemas. Tem uma, não sei se vocês já viram, eu posso até conseguir depois mandar lá no nosso grupo. Tem um vídeo de um passarinho e ele tem que beber a água numa garrafinha, numa garrafa dessas de água mineral. Enquanto a garrafinha está cheia com água até no topo, ele consegue ir lá com o biquinho e beber a água. À medida que o nível da água vai diminuindo, pela anatomia dele, ele não consegue enfiar o bico, né? Chega a certo ponto lá que ele não consegue mais enfiar o bico para beber água. Vocês sabem o que ele faz? Ele começa a pegar a pedra pequena que caiba, que passe no bico da garrafinha, ou pega semente, alguma coisa que ele sabe que vai afundar. Quando afunda, o nível da água levanta e ele vai lá e bebe de novo. E ele vai fazendo isso. Então ele resolve um problema, né? Nós podemos dizer que já é assim, quase, né? Já está chegando num estágio de raciocínio. Está agindo, está fazendo algo para resolver um problema. Isso é raciocinar, né? A gente, por exemplo, quando a gente anda, quando a gente fez o carro, né? Por exemplo, inventamos o carro. Provavelmente, quando começou a andar com ele ali, ele batia, né? Muito. Se tinha uma pedrinha, se tinha um degrau, um buraco, batia e aquilo machucava. O homem então pensou numa maneira de minimizar aquilo, fez um amortecedor, colocou umas molas lá para aliviar o impacto, né? É uma forma de resolver coisas. E a nossa vida ela é assim, né? O espírito, para ele evoluir, ele precisa passar por testes. Então, a nossa vida sempre vai ter essas provações, que aqui nós demos um exemplo material, né? O exemplo do carro, mas sempre vai nos convidar a resolver alguma coisa. Nós fomos feitos para isso, a nossa espécie humana, o espírito, ele foi feito para isso, para co-criar, para resolver coisas, para ser instrumento de Deus para a obra de Deus continuar. Numa escala, primeiro, menor, que é a nossa, que nós nos encontramos, então a gente constrói casas, nós temos capacidade de colher a energia solar e transformar em energia elétrica, de passar água, né, por uma bobina e gerar eletricidade através do atrito. Nós temos capacidade de armazenar o vento, de usufruir, né, da força do vento também para gerar energia. Isso são exemplos de como a gente pode agir co-criando, produzindo. A gente pega minerais, né, e transforma eles em produtos químicos. A gente cuida de animais, cria plantas. Deveríamos plantar mais árvores para ajudar, né, na questão do aquecimento global, na questão da poluição atmosférica. Então, o homem é esse ser que age, que cria e que participa na criação. O homem, juntamente, né, primeiramente o espírito, juntamente com o homem, com o corpo carnal. Boa noite, Rafa. Junto disso, como nós comentamos aí no início, vem o maior desafio do espírito. Por quê?
A partir do momento que ele toma decisões, ele tem consequências positivas ou negativas relacionadas a essas decisões. Quando que é uma consequência positiva? Quando a decisão do ser, em geral, do ser humano, né, em geral, está de acordo com a lei de Deus, a consequência é positiva. Quando essa decisão não está de acordo com a lei de Deus, a consequência do nosso ponto de vista é negativa. Nós sofremos algum efeito que vai nos fazer pensar melhor sobre aquela decisão, só que no mesmo momento a misericórdia de Deus está agindo. A gente não está sozinho. E aí a gente vai aprender com o erro, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se é necessário o mal para a gente aprender. E a resposta dos Espíritos é que não, né? E faz sentido isso, porque Deus criou tudo bom. Deus não criou o mal. Os Espíritos respondem que a gente não precisa do mal para aprender, mas que a gente só valoriza o bem quando o mal aflora. A gente tem necessidade. Parece que a gente vai testando até chegar no limite. Aí a lei, né, de causa e efeito age, que é uma lei divina também, colhemos consequências. De forma que os Espíritos vão continuar, que a gente só valoriza a saúde quando vem a doença. A gente só valoriza o dinheiro quando vem a falta dele. A gente só valoriza a companhia de uma pessoa quando perde ela. Esse só também não é geral, né, gente? É relativo. E a maioria, né, da humanidade ainda age assim. Justamente por esse desafio primeiro do espírito. Tomar decisões de acordo, né, com aquilo que deve ser feito, mas sempre que possível, respeitando a lei divina. E esse sempre que é possível, é sempre mesmo. A gente sempre tem a opção de agir de acordo com a lei divina. Qualquer resposta que nós estivermos procurando para qualquer problema está no Evangelho, né? E podemos estender isso também para todas as Escrituras. Que na verdade era como se o Evangelho fosse um só, já que o Cristo criou tudo desde o início da escrita, né, da compilação dos livros bíblicos, o Cristo já acompanha isso. Então o Evangelho a gente costuma dizer, né, chamar de Evangelho os 4 livros lá dos apóstolos, né, que descrevem a vida de Jesus encarnado. Mas na verdade a trajetória bíblica toda já é monitorada pelo Cristo, planejada por ele. Então era como se fosse todo um Evangelho. Não é à toa que nós chamamos de Sagradas Escrituras. E depois da morte do Cristo também, obviamente, ele continua conosco, né? Depois do desencarne, não da morte. Ele continua conosco em espírito, mandou o Consolador prometido. Então, continua sempre, né, gente, esse auxílio. Por que que essa tomada de decisão, então, é um desafio inicial? Porque nós estamos, logo que passamos, né, de princípio inteligente para espírito, nós estamos vindo numa situação em que agíamos só por instinto, e isso já é um aprendizado. Agir por instinto é sempre agir de acordo com a lei de Deus. O instinto é lei de Deus, né? Nos animais. Isso é lei. Eles sempre vão fazer o que tem que ser feito. Já dizendo para nós, já informando ao princípio inteligente que tudo tem que ser feito de acordo com a lei de Deus. Mas o próximo passo evolutivo nosso, então, vem esse desafio maior da tomada de decisão. A hora da verdade. Agora você vai agir, mas o mérito vai ser seu. Se a sua decisão for positiva, vamos ver, enquanto foi princípio inteligente esse tempo todo, agiu de acordo com a lei de Deus. Agora é a sua vez, mas com consciência disso. Agora é com consciência. Vai agir
porque tem que agir. Não é porque é obrigado, não é porque já está determinado que vai ser assim. Não é um determinismo, igual nos animais. Agora tem que ser uma ação de livre e espontânea vontade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos comentar sobre esse dominar sobre os animais, as aves, os peixes, né? Aqui, quando a gente pega esse versículo 28, na segunda frase dele aí, dominar sobre os peixes do mar, aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Vocês percebem que aqui englobou todo tipo de animal? Os do céu, os da água e os da terra. O que isso quer dizer para nós? Chegou a hora de dominar sobre tudo que é relacionado ao princípio inteligente. Nós comentamos na semana passada o domínio material, físico. Agora é o domínio espiritual. Olha, você agora espírito, é a hora do teste. Agora é a hora de dominar sobre o princípio inteligente. Dominar em que sentido? Os instintos, alguns instintos animais, agora não são necessários, porque você não é princípio inteligente. Quais, por exemplo? Não precisa mais da ferocidade, não precisa mais da violência, do domínio, não precisa mais da... A sua alimentação agora é diferente, não precisa mais da agressividade, né? Eu ia falar que violência, mas não é... No mundo animal não tem violência, né, gente? Porque é instinto. Por mais que aquilo pareça violento para nós, né? Eu gostava demais de assistir aqueles documentários sobre que passava as selvas, assim, os animais, mas dava uma dó quando o leão chegava assim e dava aquele pulo certeiro no pescoço do cervo ou de uma capivara, de um bichinho lá que estava comendo o matinho dele tranquilo. E o bichinho dava 2 pulos e morria, gente. Era na hora. Para nós é agressivo, é violento assim, né? Mas é o instinto, é a natureza, né? Ele precisava e precisa, né, disso para sobreviver. O ser humano não. O ser humano não precisa, né, sacrificar outras espécies para sobreviver. Por quê? Tem capacidade de raciocinar para resolver problemas. Então o homem aprende a plantar, né? E vejam, plantar para se alimentar não é sacrificar o reino vegetal. Porque só de plantar, o homem está dando oportunidade, né, ajudando a gerar seres que vão habitar mais princípios inteligentes. A colheita era como se fizesse parte do ciclo da planta. No animal, criar animais, ajudar os animais, né, não é sacrificar. Agora, a alimentação já é uma questão mais delicada. Nós ainda não conseguimos, né, a maioria de nós, nos livrar do sacrifício animal, né, de nos alimentarmos de outros animais, né? A gente ainda meio que precisa e ainda é um instinto nosso assim, que eu vejo, né, eu percebo que já está melhorando, podemos dizer assim. Muitas pessoas hoje, né, já não comem carne de animal, outras comem só ovo, outras não comem nem ovo, é só vegetal mesmo, e se for coisa que usou animal para teste também não usa, né, que são os veganos, né? Os veganos falou que tem animal em qualquer parte da produção de qualquer coisa, eles não usam. Uma amiga minha, ela não usa, nem a maioria dos cosméticos não usa, porque faz teste em animais, né? Então são defensores mesmo da causa animal. Eu fico muito admirado com isso. Eu dou total apoio, embora eu ainda não consiga fazer. Gosto da carne, né? Alimento. Ô, Tiago, Oi. as pessoas que estão, igual você está falando da sua amiga, que já não usa mais isso e tudo, é porque o espírito já está tendo mais consciência. Isso significa que o espírito já está menos agressivo, porque nós, enquanto nós estivermos matando, não estamos sendo agressivos.
né? Por isso que a gente acha violento o leão massacrar o outro, porque isso não está no leão, está em nós, né? Que nós sabemos que aquilo é violento. Então, no caso de uma pessoa que já está conseguindo se livrar disso tudo, o espírito já está num patamar melhor, não está? Eu estava até pensando sobre isso. A primeira impressão que nos dá é essa mesmo. Eu acho que é uma prova assim, muito difícil. Eu, por exemplo, já tentei diminuir consumo de carne, diminuir um pouquinho, mas largar não consigo. O que eu acho? Que é com certeza é um patamar assim de evolução que a pessoa conseguiu, mas tem outros campos, né, que talvez a pessoa ainda precisa de evoluir. Até por isso ela está, né, junto conosco, né, encarnada aqui na Terra. Precisa evoluir outros pontos, mas eu acho difícil assim de mensurar se é mais evoluído que a gente ou não, porque às vezes tem outros tipos de vícios, outras coisas que essa pessoa precisa se libertar, que não a carne, né? Que não o consumo de carne. Mas é uma atitude que eu admiro muito, porque eu creio que futuramente, né, a tendência nossa real é de não comer mais carne. A gente não precisa. Isso está na doutrina espírita, né? Está nos princípios lá, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando alguns traços, né, materiais mais fortes. Então até a nossa alimentação vai ficando mais leve mesmo. Nos filmes mesmo, nos livros, a gente não ouve dizer que lá eles consomem carne, né? Até porque não tem, mas assim, eles não consomem nada grosseiro. É sempre um alimentozinho ali mais leve, uma sopinha, algo assim. Em contrapartida, né, lá no Missionários da Luz, né, tem um caso lá que eu esqueci o nome do personagem, mas ele, de tão ligado à questão material, ele foi assassinado, né, na rua e o espírito não conseguiu se libertar. Ele estava num abatedouro. Não sei se vocês conhecem, se vocês viram esse caso, mas o espírito preso assim numa região como se fosse um abatedouro, cheio de sangue, de carne. E aí os espíritos vão comentar que é porque ele estava muito ligado ainda à questão carnal. Da mesma forma, né, colocar, por exemplo, uma pessoa que já não consome, já consegue tirar a carne, né, da alimentação dela, mas que é ligada a outro tipo de vício, na sexualidade, na bebida, nas drogas, é uma ligação também que ela está fazendo. Né? Ela vai precisar de evoluir nesse ponto. Então eu né, penso assim, que é uma evolução importante, essa questão de deixar a alimentação da carne, mas não é assim o determinante para dizer que é mais evoluído ou não, porque a gente tem necessidades diferentes. Talvez essa pessoa já conseguiu, só um minutinho, Rafa, vou passar para você. Essa pessoa já conseguiu se libertar desse vício, mas ainda está presa em outros. Vai lá, Rafa. Ô, Tiago, eu concordo em parte, entendo a situação da gente ter que desvincular por causa do animal, mas eu acho que na condição que a gente se encontra hoje, eu acho muito mais importante a gente preocupar com o que sai da boca do que com o que entra, claro, tirando esses vícios ilícitos e tudo, né? E eu tenho um tio e um primo que eles são kardecistas espíritas há muitos anos e eles realmente ficaram anos sem alimentar de carne. Só que, infelizmente, nós também ainda não sabemos fazer o equilíbrio de substituição, né? Equilíbrio nutricional, etc. e tal. E, por fim, os dois tiveram muito déficit de proteína, de déficit alimentar, ficaram fracos. Meu tio desmaiou na rua, fui fazer exame e os médicos falaram, infelizmente, você vai ter que voltar a comer pelo menos as carnes brancas e tudo, porque isso está te fazendo mal. Então, assim, acho que a gente ainda está longe de um equilíbrio perfeito para fazer. Não que eu não concorde, tá? Mas eu estou falando assim que por observar, eu acho que hoje em dia ainda vale muito mais pelo que sai. Não adianta nada a gente deixar de comer uma carne, de tomar um café e
e falar mal dos outros, e desejar e mentalizar e não auxiliar. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu acho que o detalhe complicado que a gente precisa de trabalhar é isso, é chegar num equilíbrio, né? Sim, eu concordo com você. Inclusive, gente, isso é até um tabu, tá, no meio espírita. Porque no livro dos espíritos tem essa justificativa, né, que a Rafa está falando, que algumas espécies, né, foram feitas até para essa finalidade mesmo, da alimentação nossa. Em contrapartida, já tem pessoas também que defendem exatamente esse ponto, que à medida que a gente vai evoluindo, a tendência é ir desvinculando da questão material. Mas, assim, eu concordo que, bom, pelo menos eu entro nessa faixa aí que você está falando, Rafa, que tem coisas, né, que a gente precisa, eu pelo menos, né, preciso preocupar antes disso. E tudo é questão de consciência, né, gente? Essa amiga mesmo minha, ela, lá na onde que eu trabalho, a gente tem a gente cria lá, né? Eu não, mas tem outros setores lá que o pessoal cria aranha, escorpião, porque fazem estudos, né, de remédios vindos do veneno deles. A gente produz o soro lá para a picada deles. Então tem os criadores lá. E essa menina é estagiária lá no serviço aí. Sempre que chegam estagiários, a gente leva eles lá para visitar, né, que é interessante. E a moça lá que cuida das aranhas, lidando com as aranhas de uma forma tão natural, né? Ela abrindo as caixas assim, com as caranguejeiras do tamanho da mão da gente, ela abrindo a caixa assim, perto da gente para mostrar e tal. Até que um certo momento ela foi pegar uma aranhazinha lá com a pinça para mostrar pra gente uma característica dela que mostrava que ela era venenosa, né? Era tipo um desenho que ela tem na coluna, assim, né? Não sei, ela falou o termo específico lá, mas nas costinhas dela, assim, tem um desenho lá que caracteriza ela como peçonhenta. Na hora que ela pegou com a pinça, uma perninha da aranha soltou. Gente, essa menina, ela ficou tão incomodada, o olho da menina chegou a lacrimejar, né? Porque a aranha soltou uma perninha lá. E mesmo a cuidadora explicando que ela regeneraria, que a perninha nasceria de novo, a menina achou muito cruel, achou muito difícil. Então é, são coisas que tocam a gente de formas diferentes, né? É tudo questão de consciência mesmo. Ela, por exemplo, oi, E são coisas que às vezes realmente, né, nem a gente sabe explicar, só toca a gente. Há um é, tempo atrás, eu tive um episódio assim. Eu não sou fã de barata, acho que ninguém é muito, né? não, Mas assim, eu tenho principalmente, medo, mas ao mesmo tempo eu não sei muito explicar. Tipo assim, eu tenho medo dos bichos, mas também não gosto que mata, não sei não. Aí eu sei que tava na minha cozinha duas baratas, uma maior e uma menorzinha. Aí eu falei com meu marido assim: ah, eu não vou ficar aqui na cozinha não, que tem barata. E ele rolando para matar a barata. E aí até que eu tanto fiz que ele foi lá matar a barata. E quando ele bateu e acertou só a grande, a pequenininha fugiu. Aí me deu um negócio tão ruim, eu fiquei me sentindo tão culpada. E olha o que que se passou na minha cabeça, que a barata grande era mãe da barata pequenininha, a barata pequenininha ia ficar sozinha. Oh, mas eu chorava, que eu não podia contar a história, que eu chorava de soluçar mesmo. Eu tô assim, gente, é umas coisas que a gente não sabe explicar, né? Mas às vezes também é pelo dia, né? Às vezes você tá mais sensível, aí você começa a refletir sobre os animais, porque, igual, né, a gente tava falando na questão da carne. Eu não deixo de comer carne, ainda não, né? Então, de certa forma, qual que é a diferença entre um animal e outro? Mesmo os insetos, então é tudo muito confuso ainda na mente da gente. sim, eu acho que é uma coisa que a gente está começando, a maioria de nós, né? Essas pessoas que já são mais ligadas a essa causa, elas são bem minoria, né, gente? A gente, não, eu pelo menos não conheço muitas assim. Mas a gente vê que é uma coisa muito natural para elas. Era como se fosse uma obrigação delas. E isso aí que você está falando, Débora, eu acho que já é um indício assim de que a gente está começando a melhorar, tornar-se mais sensível. Eu comecei a observar, gente, esse tipo de coisa, e um dia nossa, eu fiz uma coisa que me deixou meio chateado assim também. Por quê? Foi uma coisa à toa. Eu estava lá no quintal, passou uma formiga,
no chão e eu simplesmente pus o dedo em cima da formiga e ela não fez nada, sabe? Tipo, matei a bichinha. Aí eu fiquei pensando, gente, mas foi tão instinto. Por quê? Né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tinha que matar ela? Não era. Então parece que ao mesmo tempo que a gente já está começando. Bom, aí a consciência pesou, né? Mas eu quero dizer o seguinte, antes a consciência nem pesava e a gente matava era muito, né? Matava entre nós, matava os animais, maltratava. Eu lembro quando eu era mais novo, o que a gente via de gente assim, cavalo, né, puxando carroça, e o povo descia o chicote como se o bichinho fosse obrigado mesmo a fazer aquilo. Eu já cheguei a ver animal assim na carne viva e o pessoal batendo. E ninguém incomodava. Parecia natural. E isso de uns 20 anos para cá, gente, hoje se a gente vê isso, a maioria de nós vê isso, a gente incomoda. E se bobear, a gente vai lá e fala com o dono que não tem direito de fazer aquilo, né? Coisas comovem a gente. Teve o caso lá do cachorrinho, que aquele é um pitbull, né? Acho que ele chamava Sansão, que o cara foi lá e cortou a pata dele, porque não sei se ele latiu ou agrediu, não sei o quê. Então, assim, coisas que comovem a gente e que antes não comovia. Então, eu acho que isso já é, assim, uma mostra de que nós estamos indo, né? Com passos de formiga e sem vontade, mas assim, estamos indo, estamos caminhando. E é uma coisa que a nossa consciência vai cobrar naturalmente. E eu acredito que futuramente, né, até por causa da escassez de recursos também, porque se a gente continuar desmatando do jeito que está, daqui uns dias não vai ter nem bicho, né? E a gente está construindo tudo, vai ser uma necessidade mesmo da gente parar. Mas eu concordo que, igual a Débora falou, é uma coisa que, por exemplo, a gente come a carne de boi, de galinha, de porco e não pesa a consciência, né? Agora, na China, por exemplo, que eles comem carne de cachorro. Nossa, Nossa, gente, quando fala isso, aí já é uma coisa muito estranha para nós. Mas é tudo cultura, né? É a mesma coisa de lá na Índia, eles pensam a mesma coisa da gente por causa da carne de vaca, né? Que a vaca lá é sagrada. Eu imagino que quando falam lá que a gente come carne de vaca, para eles é o fim do mundo. Então, são coisas que a gente percebe, né, mas que a gente ainda não consegue explicar totalmente. Mas em todas as situações, eu acho que mostra isso, que a gente está num caminho, né, de evolução. Você ia comentar, Eliana? Não, eu falo que a gente vai aprender aos poucos, né? Porque toda vez que eu vejo uma formiga assim, se ela não vier dentro da minha casa, não me incomoda não. Mas se vier, a gente mata, né? Uhum, Aí eu lembro do Chico Xavier, que uhum. ele tentava mudar a rota, né, das formigas para É, não matar. Uma barata, por exemplo, eu mato. Entrou dentro da minha casa, eu mato. uhum. Mas eu falo assim, ó, você desculpa, mas eu não fui lá no seu habitat, não. Você que veio no meu. Então, é isso aí. Mas a gente já tem essa noção, né, na Sim, consciência da gente que a gente não está fazendo certo. A já gente tem essa começa a noção. incomodar. Imagina, Exatamente. imagina se a maioria das pessoas que matam barato pede desculpa, Eliana. Pois é, Não mas eu pede, faço isso, não sabe? pede, mas é uma Mas coisa eu faço. positiva, é uma sensibilidade, né? É uma coisa que a gente já está atinando, que é criação. Entendi. Aqui Às a vezes gente não até com está a falando. plantinha. Às vezes Sim, até com a plantinha mesmo, eu vou mexer, às vezes machuca, eu falo, não, me desculpa, foi sem querer e tal. Eu sei que ela não está ali ouvindo, meu marido fala, você está ficando doida? Eu falei, não, é assim que a gente acaba agindo sim. naturalmente, assim, com essa sensação de que a gente está agredindo, né, Aham. alguém, assim, alguma coisa que está sentindo, né? Que a gente pensa assim, a planta sente, o animalzinho sente, Uhum. claro. Isso mesmo. E você falou aí uma coisa interessante, é naturalmente. A gente não está falando aqui nem de certo nem de errado. Nós estamos falando de indícios que mostram que a gente está começando a ser mais sensível com as coisas. E isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Antes a gente saía Uhum. para matar mesmo, marcava de guerrear, né? É muito engraçado aqueles filmes, né, medievais, aqueles filmes mais antigos, que o pessoal marcava assim, ó, ficava um exército de um lado, um do outro, e tinha vezes que eles ficavam esperando um tempão até que dava a hora de eles começarem a brigar e matar um ao outro. Parecia que foram lá para aquilo, né? Rodava um cavalo para um lado e para o outro, o rei ia na frente, aí tinha um que carregava a bandeira,
Tinha música para brigar, né? Os tons lá, as trombetas, não sei o quê, para brigar, para matar. Hoje, por exemplo, quando a gente vê as torcidas organizadas, né? O pessoal ainda faz isso, né? Torcida aqui em BH tem direto. Torcida organizada de Cruzeiro e Atlético marcam de brigar, marcam de encontrar para brigar. Então, isso lembra muito, né, a parábola lá dos trabalhadores da última hora. Gente, é a última hora, né, para regeneração. Então, assim, tá tendo oportunidade para todo tipo de espírito se redimir para continuar habitando o nosso planeta. Os que chegaram os primeiros, né? E também aqueles últimos, que se conseguirem passar vão receber o salário igual. Que salário igual é esse? Continuar usufruindo dessa vinha, né? Que é a terra. Então é muito simbólica essa parábola nesse sentido. É o que a gente está vendo. Muitos de nós preocupados, né, já com esse tipo de sensibilidade que a gente está comentando aqui, mas muitos de nós que veio para brigar, né? Parece, quando eu vejo isso, eu não deixo de pensar, gente, parece que as mesmas tribos lá de 1200, 1100, aquele povo das cruzadas, aquele povo que marcava de brigar, quando eu vejo essas brigas de torcida organizada, eu penso assim, deve viver tudo lá, o inimigo um do outro, veio aqui para tentar, né, melhorar isso, mas ainda não conseguiu desligar. Eu Deve ser a penso, mesma né? turma, né, Thiago? Deve ser a mesma turma. Deve ser que está lá pelejando. Qual que é a diferença? Hoje isso comove a gente mais, né? E antes era bem pior, né, gente? Antes encontrava e matava assim, milhares, dizimava quase que todo mundo. Já ia sabendo que ia morrer. Hoje nessas brigas assim, talvez morre um ou dois, que já é muito triste, né? Mas o que eu quero dizer? Já comove mais. Alguns ali do meio, né? Embora estejam lá, talvez são aqueles que param, aqueles que mandam parar, aqueles que não têm coragem de continuar, né? Ainda é uma atitude negativa, mas que mostra uma certa evolução. O que a gente está falando aqui, então, é desse domínio espiritual que a gente precisa ter sobre os nossos instintos animais. E eu pedi esse texto da cólera, porque a cólera, gente, é uma coisa muito que cai muito aqui para nós. Se vocês leram lá, vocês vão perceber aqui, né, que Kardec cita, primeiro, o motivo. A segunda palavrinha aí do item 9, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois. O que é a cólera, então? A cólera é aquela raiva excessiva que nós temos. É aquela atitude impensada e momentânea, né? Aquela reação violenta. Isso é cólera. Totalmente descontrolada, né? Totalmente descontrolada. Uma coisa interessante sobre a cólera. Nos animais, gente, basicamente, eles têm dois tipos de sentimentos. A gente comentou sobre os animais domésticos, né? Que parece que eles estão começando a gostar da gente, até né, como se fosse um amor, assim. Mas é um instinto deles também, que eles sabem que precisam de nós, porque é a gente que dá alimento e tal. Não estou querendo deixar todo mundo triste que o bichinho não gosta, não. Eles gostam. Mas tem essa questão do instinto. Eles sabem que eles precisam preservar, né, aquela relação, porque eles dependem daquilo. Um passarinho na gaiola, por exemplo. Se a gente soltar ele na mata, ele não sobrevive, né, gente? Porque ele foi acostumado com alimento, chegar lá e não tem... Perdeu aquele instinto de caça, né? Tadinho, voou lá, um predador vai achar ele e ele não vai durar muito tempo não, porque ele não está nem atento mais com os perigos, né, da selva. Então é um exemplo. Mas os animais, basicamente, eles têm dois sentimentos. Medo e cólera. São os dois sentimentos que os animais começam a ter. Isso é científico, tá? Então a cólera, o que é? É um mecanismo de defesa dos animais. Quando eles se sentem ameaçados, eles agem instantaneamente para defender. Então, por exemplo,
Já contei aqui do meu cachorro. Muito dócil, né? Adora a gente, até que vai mexer na comida dele. Agora não mais porque a gente educou ele, mas no início ainda, ele, filhote ali com seus 5 meses, por exemplo, eu coloquei comida para ele estava de costas assim, e eu achei bonitinho ele comendo e tal, e fui fazer um carinho, passar a mão nas costas dele. Na hora, o bichinho dócil, né, virou para trás, rosnou e latiu e fez uma cara. Aí foi até estranho porque estava próximo assim de uma palestra que eu ia fazer sobre cólera, sobre esse tema. E na hora eu pensei assim, cólera, é isso aqui, ó. Aí eu tirei a mão, né, no instinto também para ele. Falei, opa. Aí peguei a comida, pus na mão, fui dando ele a comida na minha mão, para ele ver que eu não queria. O que eu percebi? Ele se sentiu ameaçado, achou que eu ia pegar a comida dele, né? E aí ele encolerizou para defender, tremendo, rosnando, mas aquela coisa assim também, né, que não atacou direto, não sabia se ia, se ficava, mas teve esse instinto reativo de defesa. O medo também, para eles, é um instinto de defesa. Esse mesmo cachorro agora, que ele já é mais dócil, quando ele faz alguma coisa errada e eu engrosso a voz, xingo ele, eu falo mais alto, chamando atenção, ele corre para debaixo do carro, fica com medo. É para preservar também a vidinha dele, que ele fica assim, meu Deus, o que eu fiz? Tô correndo perigo. Aí ele fica com medo, corre para debaixo do carro, mas é muito engraçado, porque ele tá grande, então ele não consegue entrar todo debaixo do carro. Aí ele coloca só a cabeça e a parte de trás e o rabo fica para fora. Ele acha que está escondido, que está protegido. Isso é o medo. Então, a cólera, né? O que a gente falou? Que a cólera é um instinto de defesa de quando o animal está em perigo. É um instinto que a gente herdou, né? Com a cobra também acontece a mesma coisa, gente. Já comentei aqui. Ela pica porque ela se sente ameaçada. É uma reação de cólera. A cobra não pica a gente porque ela é má. Quando, né, aí eu li um artigo sobre isso. Quando a gente está chegando num local que é território da cobra, né, ela começa a tremer de medo. De medo. Ela começa a tremer. E ao mesmo tempo que ela treme de medo, ela treme também para avisar a gente que a gente está invadindo o território dela. Ela não quer gastar veneno com a gente, porque não tem cobra que come pessoas. O veneno dela é para a presa. É para ela ir lá, imobilizar a presa e ela alimentar. Para nós, não é nada interessante, para ela não é nada interessante picar a gente, porque ela gasta veneno com uma coisa que ela não vai conseguir comer. Então, né, o exemplo mais típico que a gente conhece é a cascavel, que dá para ouvir o barulhinho do chocalho dela, né? Mas as cobras, em geral, elas tremem, igual a cascavel, mas a cascavel a gente consegue ouvir por causa do chocalhinho. É falando assim, sai daqui, aqui é meu, não aproxima mais não. Só que às vezes elas ficam escondidas, né? E a gente não vê que a gente está no território delas, porque se a gente vê, eu creio que a reação, né, mais racional nossa vai ser sair de lá. Eu, por exemplo, não vou ficar. Eu vou sair, porque eu sei do risco. Só que a maioria das vezes a gente não vê, às vezes está debaixo do mato, né, de um entulho assim. Quando a gente chega muito perto, que não tem jeito, ela se encoleriza e ataca para defender o território dela e, consequentemente, a vida dela. E pica a gente, né? Isso é cólera. É uma reação em uma situação de perigo, uma reação espontânea. Herdamos isso dos animais. Um exemplo do dominar sobre os animais é a gente tentar dominar a cólera. Sabe por quê, gente? Quando a gente se encoleriza, né, nós, seres humanos, vamos imaginar situações aí que a gente se encoleriza. No trânsito, né? Às vezes alguém fecha a gente, ou tem uma pessoa andando muito devagar, ou entra num lugar que não era para entrar, e a gente tem que frear de uma vez. A gente fica nervoso, vai lá, esbraveja, xinga, encoleriza, tem vezes que dá briga,
né? Alguns meses atrás saiu um noticiário de uma pessoa que uma senhora, né, atravessou com um carro na frente de outro carro, gerou uma discussão a ponto do cara matar a dona porque ela fechou ele no trânsito. Encolerizou a tal ponto, né? Tem vezes que a gente se encoleriza, por exemplo, porque alguém irritou a gente, falou um apelido que a gente não gosta, falou uma coisa, né, uma atitude negativa da gente, veio falar e a gente não gostou, ou discutiu de alguma forma, a gente encoleriza, parte para cima, briga com a pessoa. E é muito interessante porque nessas situações a gente fala assim, nem sei como eu fiz isso. Eu agi igual um bicho. É o nosso inconsciente, né, reconhecendo que nós agimos com cólera. Agora, qual que é a grande diferença? A maioria das vezes, quando a gente se encoleriza, nós não estamos em situação de perigo. Quando alguém põe um apelido na gente, a gente está em situação de perigo? Não. Mas a gente se encoleriza. Aí vem essa segunda palavrinha que está aqui. Por quê? Orgulho. Então, egoísmo e orgulho são as chagas da humanidade por isso. Porque eles nos tendem, né? Quando a gente age dessa forma, era como se a gente estivesse retrocedendo para um estado de animal. Então o desafio nosso é dominar, no sentido espiritual, é dominar esses instintos que nos aproximam de algo que nós não somos mais. O espírito não retrocede. O nosso caminho é só para frente, né? Então, é esse tipo, né? Aí tem aqui, né, essa segunda palavrinha. Orgulho, né? Que não pode sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar o contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Está no primeiro parágrafo aqui do item 9. Só que a nossa cólera ela não é justificada. Por quê? Não estamos em situação de perigo. Esse tipo de atitude nós temos que combater. É o tipo de atitude que nós temos que dominar. É o desafio do espírito. Aí continua, gente. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, né? A gente age como se fosse bicho. Esbraveja, né? Tem gente que se mexer no alimento, na comida deles, eles agem como se fosse bicho. Briga. Na casa da minha avó lá morava muita gente. Aí o pessoal, aí quem começava a trabalhar assim, né? Já período de adolescência para a vida adulta, quem começava a trabalhar começava a comprar as coisas mais gostosas, né? Sempre teve um pouco de dificuldade lá, então tinha o básico assim, mas os alimentos diferentes, aí o pessoal comprava iogurte, comprava as coisas assim, colocava na geladeira e toda hora alguém ia lá, escondido e pegava. Nossa, quem comprava encolerizava, gente, virava bicho, porque mexia no alimento. Não é uma situação de perigo, né? É uma cólera injustificada. Não estou falando que é certo também ir lá e pegar o que não deve, né? Ao ponto que o pessoal ia lá e colocava nome. Comprava bandeja de iogurte e escrevia o nome em todos os iogurtes para ninguém mexer, né? Mas ainda é muito orgulho e egoísmo, né? Que assombra, né, a gente. Aqui... Oi, Thiago. Oi. Thiago. Oi. Isso aqui é necessário o estudo seguido das experiências. As experiências elas estão garantidas, né, aqui no nosso meio. O estudo, a busca por uma nova forma de conduzir, de conduta, ela é muito importante. Por quê? Veja só, na própria aprendizagem,
a gente, diante de uma situação diferente, a gente utiliza o que tem dentro do conhecimento da gente para atuar naquela situação. Aí a gente atua, não obtém resultado, aí a gente busca formas diferentes de atuar, aí a gente assimila, acomoda, aprende ali uma nova forma de agir, certo? E se Certo. nós viemos desse aprendizado, dessa conduta animal, então essa forma de agir, ela tá, assim, é mais habitual nossa, né? Então é necessário que a gente busque aprender a agir de formas diferentes, porque a gente não precisa mais dela, mas em contrapartida é uma ação que a gente já está habituado, praticou por muito tempo. Então, o estudo, a evangelização, é o ponto crucial para que a gente encontre formas diferentes de agir diante do que incomoda a gente. E não só incomoda, como afronta mesmo, né? A gente não está correndo risco de vida, de extinção, nem nada, se alguém pegar o iogurte da gente lá na geladeira. Porém, é uma invasão, assim como a gente está fazendo lá no território da cobra, Sim. né? Então, o Sim. que a gente precisa é realmente buscar outras formas de reagir, porque tá bem forte isso ainda. A gente tem mais experiências dessa forma, né? Exatamente. Você me lembrou de uma frase aqui do Rossandro, que ele fala assim que o mais importante, né, não é a gente agir como Jesus, mas a gente reagir como Jesus, né? As nossas reações é o Eu, principal. eu, Ah, eu acho assim que você pensou, não sei se você pensou, mas eu pensei assim, nós estamos muito longe de ser Cristo, né? Porque ele recomendou que a gente desse a outra face quando a gente recebesse um tapa, né? Você desse a outra face, não assim, né, no tal sentido da palavra mesmo, mas a gente está muito longe de reagir dessa forma, né? sim. A gente busca o estudo, sim, procurando uma outra forma de reação, mas a gente está muito longe ainda de agir assim como Cristo agiu. Eu acho que, É, eu não sei, eu pensei isso. eu pensei isso também, porque o agir, né, já exige de nós o patamar de Cristo. Agora, o reagir, não. O reagir é a gente tentar seguir o aprendizado, né, que ele deixou para nós. Qual que é a grande dificuldade que a doutrina espírita traz para nós? Geralmente, esse tipo de reação fere o nosso orgulho, né? É como está descrito aqui. A cólera, geralmente, ela vem porque fere o nosso orgulho. Mas é exatamente isso que nós estamos tentando combater. Como a Dani bem disse aí, nós estamos mais acostumados com essas reações violentas, né? Por quê? A espécie humana, gente, em comparação com as outras, está pouquíssimo tempo aqui. Já comentamos isso, 200 mil anos, mais ou menos. Só que também já é um período que nós estamos convidados a agir de forma diferente. Por quê? Nosso planeta está evoluindo, já veio Cristo, já veio o Evangelho, então podemos dizer assim que isso, embora ainda é muito marcante em nós, era mais aceitável na transição inicial do princípio inteligente para o homem primitivo, porque o homem primitivo era quase um animal mesmo. Ainda comia a carne crua, caçava, brigava com fera. Agora que a gente já está evoluindo mais, né? Já tem o conhecimento do Evangelho, o nosso desafio é dominar isso mesmo. É porque a gente já tem capacidade. Só que às vezes a gente ainda não faz porque fere o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas é um convite. Tiago, e também eu acho, no sentido Liano falando, né, a Débora falando, também nisso, porque, e má vontade, porque eu acho que tem muita má vontade, que o conhecimento, igual o Dani falou, nós temos conhecimento demais, falta em nós a boa vontade de fazer o correto, porque o conhecimento não falta mais nada para nós, é a boa vontade mesmo, né?
que falta pra gente, falta pra eu, estou falando de mim mesmo, né? O conhecimento dá até vergonha. Quando a gente toma uma atitude assim muito violenta, a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com tudo que eu já sei, né? É, isso mesmo. Me lembrou daquela passagem, né, que Jesus fala com Pedro assim, que foi solicitado da parte de Satanás que joeirasse Pedro como se fosse trigo. E Jesus fala que ele pediu ao Pai para que desse Pedro fé e boa vontade. O que quer dizer para nós? Que nós vamos ser joelhos. Ele não pediu para livrar, não. Né? Ele pediu para dar força, boa vontade e fé para conseguir superar. É exatamente isso, porque a gente vai ter esses desafios que nos fazem evoluir, né, gente? Que nos fazem ter oportunidade. Mas é aquela história, já estamos numa parte, né, num momento aí bem melhor do que antes. Bem melhor mesmo. Já chegamos a comentar aí, né, na outra semana, sobre o domínio, né, do gênero feminino. Agora o domínio não exige mais força. O domínio não é impondo. O domínio é com inteligência. Inteligência e sensibilidade. Né? É por isso que as mulheres estão dando show, porque enquanto os homens, né, antes dominavam pela força física excessiva, isso antes fazia diferença, agora não. Né? A gente precisava de força para construir coisas. Hoje, se tiver inteligência, você faz uma máquina que constrói para você. E da mesma forma nos outros pontos. A sensibilidade, a inteligência, a partilha, todos esses instintos, esses sentimentos, né, que no gênero feminino já são mais cultivados. Né? É um exemplo para nós desse traço evolutivo, que a gente fala sem preocupação nenhuma com essa questão de gênero, porque qualquer um de nós, né, pode ser homem, mulher, em outra reencarnação, já fomos, precisamos, né, habitamos o corpo que precisamos para essa. Né, gente? Então, é o convite para nós dominarmos sobre esses instintos, né, que nos acometem. Nossa chamada está quase acabando, gente. Eu vou finalizar rapidinho com uma prece e qualquer coisa a gente continua em outro vídeo se tiver mais discussão, tá? Mas vamos finalizar nesse por causa da gravação.